E aí, galera linda, bem-vindo ao podcast de Marco Mercado, na nossa segunda temporada, e a gente vai falar de temas, diversidade de temas relacionados com psicologia e com comportamento individual, que eu acho muito interessante. Eu acho que tem uma parte de mim que tem uma paixão pela psicologia. Justamente a gente está falando no backstage de algumas definições de psicanálise, trabalhos que também eu fiz na faculdade. E a gente vai fazer um pequeno resumo da biografia do nosso convidado. O nosso convidado de hoje é psicólogo clínico, sexólogo, especialista em psicologia sexual, neurociências, comportamento em psicoanálise, e ele também é fundador de um instituto de psicologia criado para a comunidade gay, consciente de diversos cursos que ajudam a homens gays a desenvolverem a autoestima, a liberdade emocional e em uma relação mais saudável com sua sexualidade. Uma referência no Brasil quando o assunto se trata de saúde mental, sexualidade, desenvolvimento pessoal do homem gay de hoje. E o nosso convidado é Caio, teu sobrenome Graneiro. Graneiro. Bem-vindo, Caio. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Caio, me fala um pouco sobre você, para o pessoal te conhecer, e como foi essa inclinação tua pela psicoanálise e por essa preocupação pela nossa comunidade. Tá, então bora. Eu sempre gosto de dizer que eu sou um homem gay, e é importante dizer isso porque se eu fosse uma mulher gay, uma mulher lésbica, isso seria outros atravessamentos. Sim. O fato de eu ser homem e ter sido criado como homem me faz ser atravessado por exemplo, um machismo estrutural e por tantas coisas que depois me ajudaram ou me atrapalharam a estar no mundo como um homem gay. Então acho que é importante marcar isso, né? Eu sou um homem gay que tem muito orgulho da minha sexualidade, mas não foi sempre assim. Já tive muita vergonha, muito medo de ser gay, por ter vindo de uma família religiosa. E acho que quando você pergunta, né, por que me inclinou para psicologia? Bom, acho que a maioria de nós que vai para psicologia é porque quer compreender nossas questões nossos sentimentos. E eu tinha essa coisa, assim, de querer entender essa coisa da homossexualidade, que lá atrás me diziam que ser uma escolha e eu não sentia como uma escolha, era um atravessamento, assim, algo que me queimava dentro de mim, eu precisava dar resposta para essas questões. Bom, e aí que eu fiz Mackenzie, que é uma faculdade bem conceituada no Brasil e tal, mas é uma faculdade presbiteriana. Então, né, e eu pensava, puta, como que eu vou estudar o que eu quero aqui? E aí eu fui produzir ciência, assim. Pra você ter uma ideia, no segundo semestre da faculdade, já estava escrevendo uma iniciação científica sobre homossexualidade. Então eu comecei a estudar homossexualidade, fazer pesquisa desde o segundo semestre, e aí a partir de um viés neuro, depois de um viés psicanalítico, fui estudando, e aí depois minha monografia no final foi sobre homossexualidade, enfim, e todas as outras pós-graduações, eu tenho 5, eu fui estudando a homossexualidade sobre uma perspectiva, sobre outra, mas sempre tentando me aprofundar para produzir conhecimento que pudesse ser válido, que pudesse ser de qualidade, porque ainda tem, mas tinha pouquíssima coisa produzida em português. Então eu sentia que eu precisava produzir e falar para nossa gente, porque uma coisa é você estudar um livro americano sobre homossexualidade. A nossa homossexualidade é atravessada por outras coisas, né? Então, os americanos não tinham a banheira do Gugu quando eles eram adolescentes para ver um monte de homens se esfregando numa banheira com mulher, entendeu? Então a gente tem outros atravessamentos. Em realidade, eu estava pensando, justamente em um podcast passado, eu teve um convidado que ele foi diagnosticado com HIV no 2013. Uhum. E ele fala abertamente do diagnóstico, de como foi essa como se chama? Essa aceitação do diagnóstico. Uhum. E utiliza isso para chegar e criar conscientização através das redes sociais. Uhum. E algo que foi muito interessante que ele falou, que por mais que ele fale sobre algo que é de interesse para muitas pessoas, a vivência é muito pessoal. E algo que você falou é muito interessante. Você teve a tua vivência como gay, homem, cis, branco, é muito diferente a uma pessoa que é preta, a uma pessoa que vive com outra ambiente familiar. Sim. Então, nossa vivência, por exemplo, para mim, foi uma situação muito grata, porque para mim não foi difícil me assumir para minha família. Eu já tinha meu tio, que ele atravessou
o primeiro caminho de avisar a minha família, de fazer entender a minha família sobre a homossexualidade. Minha família sempre também, nunca, graças a Deus, a parte da minha mãe, não foi muito religiosa, mas do meu pai, eu tenho minha avó, a mãe do meu pai, que eu falo avó, meu avô mulher, porque ainda não... Esse O é meio ruim. E eu foi um pouco difícil me assumir para eles, mas para lá da minha família eu sempre tive esse apoio. Então, para mim, eu sou grato por isso, mas não é a realidade de tudo. Não, mas eu acho que tem uma coisa que você falou, né? Meu tio já estava fora do armário, então Sim. isso me ajudou. Eu penso que essa foi um dos motivos pelo qual eu decidi me expor e tá, porque eu buscava referências, sabe? Sim. Eu queria olhar para alguém, para um homem gay mais velho que tivesse construído um caminho que pudesse me guiar. E eu era carente desses exemplos, sabe aquela coisa da música, ai, meus heróis morreram? Eu não tinha herói nenhum, assim, eu não tinha para quem olhar. E eu penso que hoje, né, eu pego isso pra mim, assim, eu me pego como uma responsabilidade. Então, tá aqui falando disso abertamente, falando da minha sexualidade, falando de outros atravessamentos da sexualidade, eu penso que é um modo de contribuir pra quem tá em casa, às vezes, ou pra quem tá sofrendo, porque não tem esse espaço pra dizer, é possível. A vida não acaba, ela melhora, dá pra ser muito feliz sendo um homem gay e dá pra você ser bem-sucedido financeiramente, emocionalmente, sexualmente, nas amizades, quer dizer, socialmente. Então, eu penso que, apesar de cada um ser né, cada indivíduo, como você falou, é muito particular, Sim. é possível, né? É possível você, com a sua sexualidade, seja qual ela for, você se tornar alguém com orgulho de si mesmo e com uma vida boa, né? Não dá pra ser feliz o tempo todo, mas dá pra ter uma vida boa. E aí, tendo uma vida boa, a gente consegue passar por uma tristeza, por um desafio, e sem ter orgulho da gente, não dá pra ter uma vida boa, né? No caso, algo interessante foi que o jeito, apesar de minha família ser a mesma, entre meu tio e eu, o interessante é que, apesar de ele ter falado para minha família sobre a sexualidade, sobre a sua orientação, ele era muito mais fechado. Então, quando uma vez decidi falar para minha família, em realidade falei para minha mãe serviu de periodista e contou para o restante da minha família, eu fui com tudo, tipo, eu fui o primeiro em apresentar namorados para minha família. Sim. Porque justamente eu queria ir em contra dos medos que eu tinha quando eu estava no processo de aceitação. Porque há muitas mudanças que a gente acha que deveu acontecer também parecido com você. A gente pensava, por questões da nossa sociedade que nos ensina isso, que como gays a gente não poderia ter um relacionamento a longo prazo, que a gente ia ficar doente. E nessa época, mais ainda na minha cidade, em Bolívia, Santa Cruz, a gente tinha muita mala informação sobre o HIV, o que podia acontecer. E nossos pais, quando você falava para os pais que você era gay, já era o sinônimo de que você vai ter HIV e vai morrer jovem. Então, havia muito disso que eu queria quebrar. Então, a primeira coisa que eu fazia é apresentar meus namorados fixos para minha família. E isso também eu acho que foi algo que enriqueceu também a meu tio no futuro. Sim. Porque, apesar no começo ele me criticar, porque eu lembro muito bem que uma vez o meu namorado, pro Dia das Mães, em um almoço da família, apesar que eu não convidei a ele, mandou um bolo de presente. E ele falou que meu ex era um ridículo por isso. Você sabe que eu tive uma experiência que eu acho muito simbólica, assim. Tinha um namorado, ele não estava no armário, mas ele não conseguia ter orgulho. E ele tinha um irmão que também era gay, que também não estava no armário, mas que também não tinha orgulho. E um dia a gente conversando, ele falou pra eu ir na casa dele, mas assim, olha, sem muito carinho, sem muito não sei o quê, sem muito... Eu falei pra ele, gato, eu não vou na sua casa pra não ser eu. Sim. Se você quiser que eu vá na sua casa, você tem que me levar. E eu sou o que eu sou. Eu não vou enfiar a língua na tua boca na frente do teu pai. Mas não porque eu não vou enfiar a língua na tua boca na frente de ninguém. Isso é nosso. Mas eu não vou deixar de ser carinhoso. Então, pensa bem. Tá bom. Ele se organizou internamente e fomos. E aí, estavam lá na casa dele e tal. Comecei a frequentar a casa dele. Os pais dele me adoravam, a gente brincava e tal. E um dia o irmão dele, um homem gay mais velho, tava lá e eu... e aí, fulano, me conta, e os namorados, não sei o quê. Na maior, como eu perguntaria pra qualquer pessoa. Ele, não tem namorado nenhum, não sei o quê. E depois, assim, ele ficou muito bravo. E ele falou pro irmão dele, isso é pergunta que se faça, né? E eu fiquei, tipo,
É claro que isso é a pergunta que se faz, porque a gente precisa poder falar Normalizar com orgulho, isso, né? claro. E ao longo prazo, assim, foi muito interessante, porque, assim, no começo era um constrangimento. Depois, o pai dele brincava, isso aí ele só pega homem mais velho, ele só... Virou algo que era possível de se falar na mesa de almoço. Porque alguém, que no caso era eu fora da família, falei, gente, né, tudo bem? Né? Tá tudo bem a gente falar dessas coisas. E aí, sei lá, em um ano, isso se normalizou. Então, eu penso que a gente ter orgulho da gente é um ato político, assim, Sim. O que eu faço? Cara, tem orgulho. Se você tiver orgulho, você já tá mobilizando quem tá à tua volta, você já tá produzindo que pessoas que têm vergonha se questionem. Puxa, por que eu me incomodei que ele me perguntou disso? Por que eu não posso mandar um bolo? Por quê? Por quê? E a gente produzir que a pessoa questione o próprio modo de existir, eu acho que já é uma tarefa incrível, assim, que a gente pode fazer, sabe? Eu tinha 19 anos quando aconteceu isso, de já começar a apresentar a meus namorados. E é algo que me enorgulhece, entendeu? Porque sempre eu fui, graças a Deus também, eu não me submeti, não é que não me submeti, não aceitei ter um relacionamento que eu me esconda. Todos meus ex-namorados, meu marido, são pessoas que já eram aceitos pela família, já tinham falado, em algumas maiores ou menores proporções. Eu super aceito o tempo do outro, mas também é minha vida que entra em jogo nesse relacionamento. E não era uma... Sabe quando tua família te apoia? E é o que eu sempre falo, se tua família tem carinho por você, tem apoio por você, que é algo que aconselho a todas as famílias que ainda que estão com alguém da comunidade, abrindo-se para eles, dar o maior amor e o maior apoio, porque você com tua família do lado pode ir em contra do mundo. Se eles me apoiavam, como eu vou me esconder por questão da outra pessoa? E algo muito interessante do que você falou, na minha família, jamais nem os casais héteros estão se pegando em frente dos outros. Então, eu não sou assim. Eu sou muito respeitoso com o restante da minha família e não por minha orientação eu vou precisar, no meu caso, cada pessoa é individual, mas no meu caso eu não preciso estar fazendo, como se chama? Mostras de um efeito... Mas você sabe que olha que interessante, um dia eu estava na minha família, sou sexólogo, né, além de psicólogo, e nós estávamos na mesa com os primos e as primas e tal, e eu não lembro se a gente estava falando de menstruação, ou de... Era algum tema... sei lá, de candidíase, alguma coisa assim do universo da sexualidade, mas falando de alguma coisa vaginal, assim. Sim. Minha tia passou, ela ficou horrorizada que as minhas primas estavam falando comigo. Então tem outro aspecto, você fala, eu não sou assim. Eu sou uma pessoa desbocada. Se eu fosse hétero, se eu fosse gay, seja lá o que for, eu sempre fui desbocado. Então, não é porque eu sou gay que eu sou mais pra fora e falo besteira. Eu falaria besteira sendo o que eu fosse. Sim. E aí eu penso que, se eu fosse um cara hétero, possivelmente eu daria carinho na minha namorada na frente de todo mundo. Se eu sou gay, eu vou fazer a mesma coisa, Exato. eu vou dar carinho. Eu acho que o que a gente precisa é poder se conectar com a nossa verdade. E essa verdade, ela não pode ser tolhida pelo olhar do outro. Então, porque o que é considerado desrespeitoso para um, vai ser considerado normal para outro. Então, a minha régua precisa estar dentro. Eu preciso ser honesto e sincero comigo. E deixar que o outro lide com as suas frustrações, de estar vendo algo que não quer ver, ou com os seus incômodos, ou com a sua liberdade. Desde que eu seja respeitoso com a minha própria natureza. Né? E aí, a régua tem que estar dentro, não fora. Né? E aí a gente não erra. Como você ensina os homens gays a serem mais autênticos, seguros e bem resolvidos? E por que esse processo é tão necessário, não só para como indivíduo, mas como comunidade e para a sociedade como um todo? Ótimo, vamos lá. Vamos com as perguntas. Primeiro, assim, eu gosto de dizer, né, que eu ensino o homem gay a ser mais autêntico, mais bem resolvido, porque uma coisa que a teoria e a prática me ensinou é que há estágios da aceitação ou da saída do armário. Né? Tem gente que está totalmente no armário. Tem gente que está totalmente fora do armário. Mas tem muita gente que está parcialmente no armário. O que é isso? Todos os meus amigos sabem que eu sou gay. Mas minha família Mas minha mãe não. Ou minha mãe sabe que eu sou gay, mas meu pai não pode imaginar. Ou minha mãe pediu pra, pelo amor de Deus, eu não contar pro meu avô. E aí a pessoa, ela pensa assim, tudo bem eu deixar essa minha partezinha no armário, eu ficar parcialmente no armário. Só que o que eu aprendi? Quando a gente vai pro armário, quando a gente é criança, a gente não leva a nossa sexualidade pro armário. Porque criança não transa, não tem desejos, não do jeito como adulto tem.
A criança não leva a sexualidade, ela leva a criatividade pro armário, ela leva a sensibilidade, ela leva um corpo que dança, ela leva a liberdade, todas as coisas que alguém pode olhar e falar, isso é coisa de viado. Então ela vai escondendo um monte de partes dela. Quando ela assume a sexualidade, todas essas coisas que estavam lá no armário não são postas pra fora. Porque ela não aprendeu que ela tem que botar a sensibilidade dela pra fora do armário, a criatividade, a liberdade, e etc, etc, etc. E aí, quando a gente vai guardando esses aspectos, então eu volto lá na casa do meu avô, e eu não contei pra ele que eu sou gay. E aí eu tenho que começar a tolir meu corpo. Todas essas coisas que estavam no armário, elas são fortalecidas no armário. Então eu não consigo ser criativo, eu não consigo ser verdadeiro, eu não consigo fazer uma piada que eu faria, uma brincadeira que eu faria. Qualquer coisa fica tolhida porque alguém pode descobrir quem eu sou. E quando eu vivo com medo de que alguém descubra quem eu realmente sou, eu não consigo ser autêntico. É impossível. Então eu brinco assim, não basta sair do armário parcialmente. A gente tem que ter orgulho, porque tem muitos homens gays, muitos, que acham que sair do armário vai resolver. Eu não vou mais ficar deprimido, eu não vou mais ter ansiedade, porque agora eu não tô mais no armário. Mas não basta só sair do armário, contar pra todo mundo. Você precisa ir pro próximo passo, que é ter orgulho. Você não tem que só contar pro teu pai. Você precisa olhar pro teu pai e falar, pai, porque eu sou viado, eu sou sensível pra caramba, eu sou inteligente pra caramba, eu sou foda pra caramba, eu sou dedicado pra caramba, eu sou, sei lá, tudo que a gente se torna. Então, é avançar para esse lugar, assim. Eu descobri que eu tinha um monte de pacientes e pessoas, homens gays, fora do armário, parcialmente fora do armário, e que ter saído do armário não resolveu o que realmente precisava ser resolvido, que é uma experiência de orgulho de si mesmo, de estar bem resolvido, de não ter ansiedade, de não ter depressão, de conseguir dizer não, e não ter medo de repressão, de conseguir enfrentar outro homem. Quer dizer, quantos homens gays que não enfrentaram seus pais, eu não tô falando de enfrentar, de brigar, mas que não se colocaram pros seus pais verdadeiramente, depois se reproduzem no trabalho, experiências com chefes, homens héteros, de humilhação, ou de não conseguir dizer não, de trabalhar muito para tentar provar valor. Quer dizer, essas figuras vão se repetindo na vida desses homens que já saíram do armário, mas não têm orgulho de si, não foram resolver as suas histórias, não foram falar com seus pais, com suas mães, com suas famílias, não desenvolveram orgulho. Há uma parte que você acabou de falar que não sei... que eu acho assim, por exemplo, quando você falou, porque eu sou viado, eu sou mais sensível, eu sou mais assim, eu acho que a gente deveria, que o melhor é você, talvez... Você faz essa relação porque eu sou viado, sou sensível, porque eu sou viado, sou assim, por conta dessa repressão de criança, né? Porque normalmente, por exemplo, havia uma resposta muito linda de Homem com H, o filme que faz pouco na Mato Grosso, que o pai vai lá e fala para ele, eu não quero nenhum artista porque isso é questão de viado. E ele falou, mas tem pedreiro viado. Entendeu? Então, eu acho que não... O futuro, para mim, utópico, é a gente não ter essa relação de que o viado tem que ser bom em arte, tem que ser bom em criatividade, tem que ser bom em isso, porque nós temos diferentes... Mas tem uma questão que eu acho que é legal colocar, porque eu não acho que isso define, mas acho que é uma informação. Quando a gente vai pegar do ponto de vista neuroanatômico, então olhar para o cérebro, a gente tem o cérebro do homem hétero e o cérebro da mulher hétero. Quando a gente compara esses dois cérebros, eles são diferentes entre si, tá? Sim. E aí a gente tem o cérebro de um homem gay. Qual que era o ser esperado? Neurologicamente é diferente? Sim, e ele é anatomicamente diferente numa parte chamada giro do símbolo, que é uma parte neuronal que produz emoção, que processa sensibilidade. Então, dizer que o homem gay ele é mais sensível, eu apostaria a dizer que mesmo o homem gay, pedreiro, tem uma maior sensibilidade. Ele vai ser um pedreiro que vai fazer aquela parede. Nossa, que interessante. Inclusive, essa foi a minha pesquisa na faculdade. Eu fui estudar. Gostoso saber isso, porque é um reforço para o conceito que a gente não escolhe ser gay. Exatamente. Sino que já anatomicamente e fisiologicamente a gente é diferente. Tem algumas pessoas que, mais fundamentalistas, vão falar assim, porque você não consegue abrir um cérebro de uma criança para estudar, né? Sim. E se você consegue abrir uma criança que morreu. Mas aí você não dá para saber se ela ia ser gay ou não. Então, de modo geral, esses cérebros são cérebros de gente que foram gays. Então, não dá pra gente saber. Essa é uma pergunta que não dá pra responder. Foi transformando isso. Se o cérebro do homem gay ficou desse jeito porque ele era gay, ou se ele era gay porque o cérebro... Quer dizer, não dá pra saber se isso nasceu daquele jeito. Mas e o que acontece com as crianças que, por exemplo, se você falou, a criança não se tornou
com o desenvolvimento, mas de criança nós já temos comportamentos que são inclinados, por exemplo. Acabou de ter a marcha do orgulho Trans, e teve crianças que apareceram falando, tem crianças trans. Então, o que acontece aí? Mas aí, nossa, a gente tá entrando num campo minado. Vamos lá, vamos por partes. Aí que eu achei muito interessante. Não, e é legal, acho que é importante falar, assim, eu tô achando legal. Ó, a gente tem que separar sexualidade de identidade de gênero. Sim. Então, uma criança, um menino mais feminino, e aí, pra mais feminino, pensando dentro de um estereotipo, assim, de um estereótipo. Tipo, que brinca de boneca, que gosta de dar carinho, que ao invés de brigar de lutinha, ele quer tocar piano, sei lá o quê. Essas marcações são marcações de gênero. Então, o menino pode tocar piano, gostar de brincar de boneca. Mas simplesmente não ter e a rola dele fica dura pra uma mulher, entendeu? Tipo, de forma bem direta. E pode acontecer o oposto. Só que, e aí, de novo, a gente não sabe quem veio primeiro ovo ou a galinha. De modo geral, essa sensibilidade, que é uma sensibilidade de marcação de gênero, ela aponta para um desenvolvimento psicossexual para a homossexualidade. Ou seja, muitos homens que são mais sensíveis na infância acabam depois também sendo homens gays. Agora, tem homem que é sensível e não é gay, e tem homem que não é sensível na infância, gosta de jogar futebol, e depois vai lá manjar a rola dos amigos no vestiário de futebol, entendeu? Quer dizer, não tem uma receita de bolo. Mas o que é importante dizer, a sexualidade, ela fica latente dos 6 aos 12, 13 anos. Porque é a parte que a gente está se explorando, né? Exatamente. Então, esse menino, ele não é gay, ele também não é hétero, ele é só uma criança. Sim. E aí, ele vai ali depois, o desejo dele vai aparecer. Mas sim, a gente tem pesquisa que mostra que a partir dos 8 anos de idade, já tem marcações muito claras, tipo, o cara que era gay, lá as crianças, os colegas, já marcavam, esse menino é diferente. E essa diferença, ela vem de uma marca de gênero, mas que depois se configura numa marcação sexual. Então, é um terreno... Então, são muitas nuances, né? Mas o que é o mais importante da gente dizer é que você tem que ter orgulho disso, né? Que, porra, eu, por exemplo, era um menino que gostava de ler poesia, de tocar piano, eu era todo sensível. E isso me fez um cara que consegue alcançar a dor humana. Sim. Eu atendo homens héteros, mulheres héteros, homens gays, mulheres... mas eu consigo escutar a dor deles como outras pessoas talvez não consigam. E isso é motivo de orgulho, assim. A minha homossexualidade, ela me atravessa e eu tenho um recurso a mais. Porque eu tenho algo que talvez um cara que não tem essa sensibilidade não tem. E eu tenho que me orgulhar desse a mais. Eu sou um X-Men com poder extra. Eu tenho uma sensibilidade mais aguçada. Eu sei ler o ambiente, eu sei perceber coisas que um homem hétero que não teve a história que eu tive, e aí tem a ver com uma construção social, ele não desenvolveu. Então, eu tenho que me orgulhar disso. Tem um monte de dor? Tem um monte de dor. Né? Eu tive que, na minha infância, ao invés de estar me divertindo, prestar atenção, porque senão eu podia apanhar do amiguinho na escola. Mas a gente tem que parar de falar só da dor, porque tem a dor. Né, puta, eu sofria o bullying lá na escola. Mas esse mesmo bullying que me fez prestar atenção no ambiente me tornou um adulto estratégico, que consigo hoje nas redes sociais ter mais de 100 mil seguidores porque aprendi a falar aquilo que o outro precisa ouvir, empático. Então, não é só coisa ruim, tem muita beleza em ter sido um menino gay e ter me tornado um homem gay com orgulho. Eu já mencionei mais de uma vez... eu sou muito de ditados e conselhos da minha família, não só da minha família, da pessoa que chega a me dar um bom conselho. E algo que minha mãe falou desde o começo, quando eu aceitei em frente dela minha orientação, ela falou que eu precisava ter orgulho, que eu precisava não me autodiscriminar. Sim. Porque quando você se autodiscrimina, você dá cabide, dá espaço para outra pessoa te ferir. Sim. Você, além disso, ser respeitoso comigo mesmo. Sim. Porque isso vai dar exemplo para as outras pessoas e isso vai mudar. E isso a mim me gostou muito, porque quando eu era muito tímido, até meus 15 anos, mais ou menos, era muito retraído, eu amo, até agora, como adulto, eu faço tudo no meu quarto, porque meu quarto era meu santuário. Então, como no meu quarto, assisto TV no meu quarto, estudo no meu quarto, faço tudo aí, justamente por me proteger do mundo exterior. Só que depois dos 15, teve uma mudança já completamente diferente. E desde aí, sempre gostei de ser líder, sempre gostei de estar na frente. Até mais ainda quando assumi com a minha família e vi que tinha esse apoio. Para mim não foi complexo o sair, senão quando sair, se eu me estava preparado para sair. Então, isso agradeço muito a minha mãe por esse conselho. Porque a estrutura familiar é um lugar para voltar.
Se você sente que você pode voltar, você pode ir se experimentar. O problema é que a maioria dos homens gays não tem essa possibilidade, né? Eles não sentem poder, então eles vão se adaptando, se moldando para caber... Pra ser super honesto, assim, né? Não é só se adaptando, se mudando, eles vão se violentando. Né? Eu tenho um evento que eu faço uma vez por ano, que é um evento para homens gays, chama Mergulho, né? E aí, nesse mergulho, tem um momento, alguns momentos, mas tem um momento específico, que eu convido os homens para dançar. E é muito interessante. Que interessante. Porque tem desses homens que dizem assim, eu não gosto de dançar, né? Eu não sei dançar, eu não me sinto confortável dançando. E aí eu pergunto para eles, quem aqui conhece uma criança que não gostava de dançar, que não gosta de dançar? Ou uma criança que vê a música tocar e faz, não vou mexer meu corpo porque eu não sei. Todo ser humano dança. Todo homem dança, seja ele hétero ou não. A questão é que o menino gay, quando ele dança lá na sua infância, reprimido, né? alguém diz pra ele, isso não pode, isso é errado, isso é pecado. Eu lembro de uma vez estar dançando na igreja, uma música lá, todo feliz dançando, minha mãe me deu um cutucão, ela me deu um beliscão, na verdade. E eu levei aquele beliscão e olhei pra ela. E aí ela falou pra mim, né, fica direito, dança direito, dança que nem homem, sei lá, ou para de dançar, eu não lembro o que ela falou, mas eu lembro do beliscão. Eu não entendi, eu lembro, assim, a minha lembrança, assim, é de não ter, não teve congruência, aquilo que ela fez com o que eu tava fazendo, eu não entendi porque eu tava apanhando. Porque pra você era algo divertido, algo positivo. Eu não tava dançando como uma mulher ou como... Eu estava expressando meu corpo. Sim. Enfim, aí aprendi que eu tinha que vigiar o meu corpo. Porque se eu não vigiasse o meu corpo, se o meu corpo não tivesse um molde, um jeito, então eu tinha que saber sentar de um jeito, mexer de um jeito, a minha mão não podia virar de um jeito, eu virei alguém tolhido. E aí é muito fácil depois eu falar, ai não, é que eu não gosto de dançar. Não, todo mundo gosta de dançar. Algumas pessoas foram reprimidas, foram violentadas e até o seu corpo não pode ser um corpo livre e outras pessoas não. Então você teve sorte, a maioria de nós não tem. E aí eu falo, não adianta você ficar olhando pra trás e falando, cara, eu não tive sorte, meu pai era um bosta, minha mãe era isso, mas... Cara, pega pra você a responsabilidade. Você pode não ter tido sorte, não ter tido bons pais, mas é nossa tarefa se tornar nosso próprio pai e nossa própria mãe. Então a minha tarefa como ser humano é pegar as minhas cadeias, essas prisões todas, quebrar e me fazer livre. Né? Interessante o que você falou de novo. É lógico que assim, mientras a gente fala, eu vou levar no campo pessoal. Mas durante muito tempo eu jogava algumas coisas à minha mãe, entendeu? Por a culpa de você, aconteceu isso, por a culpa de você. Então, minha mãe me falou, tá, eu talvez cometi esses erros. Eu não estava lembrando o verbo em português. Mas você é responsável até onde isso vai te afetar na tua vida. Porque você já é adulto, entendeu? Então, é aí que você vai ter que tomar teus traumas e superá-los e ver como digeri-los. E isso é bastante interessante. Outra coisa que eu resgato no tema que aconteceu faz pouco, porque acho que nunca terminamos de aprender, eu levei uma aula de... O corpo fala, alguma coisa assim se chamava. E justamente eles, no começo de toda a aula, eles nos colocavam na frente, o professor, e colocava música. E a gente tinha que se expressar. Eu estava travado, mas era travado, tipo, é interessante, porque se eu estou numa boate, eu consigo dançar. Mas eu acho que a boate te dá essa estrutura, te dá um tipo de segurança, porque está escuro, tem um monte de luzes, ou normalmente eu vou à festa LGTB da comunidade, então para mim é mais fácil. Mas nesse momento, foi muito difícil para mim me soltar. E, inclusive, era tudo para mim foi super introspectivo, super terapêutico, porque vinham essas vozes. Porque por mais que eu tive apoio da minha mãe, tinha minha avó que era muito religiosa, então ela desde pequeno me falava coisas restritas sobre a minha orientação, meus movimentos afeminados de mãos, por exemplo. E é interessante como já estruturalmente nossa sociedade nos coíbe a nos expressar. A gente tem muito medo ao ridículo. Nesse momento, terapeuticamente, para mim, foi todo mundo está aqui nas mesmas condições. Então, todo mundo está dançando e fazendo o ridículo. Tem uma coisa que acontece com o homem gay, que tem um autor, o nome dele é Foucault, e ele analisa isso, ele vai dizer assim, que a gente dá gestos espontâneos de submissão. Olha que coisa foda.
Gesto espontâneo de submissão é, nem me pediram e eu tô me submetendo. Já tô abaixando a cabeça. Sim. Então, a gente aprende, né? O homem gay especialmente, a pessoa LGBT, eu tô falando do homem gay porque é meu público, mas a pessoa LGBT, ela aprende tanto que ela tá errada, porque ela viu na televisão, no filme, na voz do pai, na voz da mãe do pastor, da professora, de todo mundo, que ela nem precisaria se submeter. Ela não precisava não dançar, ou não dar opinião, ou não, mas ela vai dando o gesto espontâneo de submissão. Primeiro ela submete, depois ela vê. E é isso que a gente tem que se libertar. A gente precisa parar. A gente chama de gesto espontâneo porque não é pensado, é automático. Quando ela viu, ela se submeteu. Mas o nosso treino é de resgatar o nosso processo de autonomia. Não, peraí. Eu vou pensar sobre o meu fazer e eu vou pensar para que o meu fazer seja de fazer libertário, para que eu possa me pôr no mundo de um jeito autêntico, seguro, bem resolvido e tudo mais. Caio, quais são os maiores sabotadores da autoestima de um homem gay? E existe um dominador comum na vivência da maioria? Nossa. Quais são os maiores sabotadores? Assim, do ponto de vista científico, a gente tem uma coisa chamada estresse de minoria. Que é, se a gente pudesse pensar isso numa linha, é o que mais, se a gente colocasse numa normal, é que todo homem gay vai sofrer. Essa experiência de, não importa se você gosta ou não de você mesmo, a tua sociedade, a tua cultura tá te dizendo que tem algo errado com você. Né? Então, a gente é empurrado para a margem. Então, esse é o atravessamento geral. Todo mundo tem isso. Agora, a depender de experiências, por exemplo, se a pessoa nasceu num ambiente cristão, seja católico ou evangélico, aí a marca do pecado, do sujo, é uma marca muito forte. É muito difícil um menino gay que tenha passado por um processo religioso lidar com a sua sexualidade de um jeito saudável, sem a ajuda da terapia, sem um processo de desconstrução. Porque a experiência de Deus, a ideia de Deus, ela é uma ideia parecida com o panótipo do Foucault, que é o seguinte: era uma prisão que o guarda ficava no meio. O guarda vê o prisioneiro não vê o guarda. Ele tá o tempo todo vigiado. Deus funciona assim, ele é o olho que tudo vê, com uma diferença. Deus não tá numa prisão, ele tá em todo lugar. Então, quando eu aprendo que tem um olhar que está em todo lugar, te julgando, não só me julgando, mas que ele acredita, que ele pensa que ser quem eu sou é condenável ao inferno, cara, isso tem uma marca, assim. Tem um autor, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas é um autor, inclusive, junguiano, a gente estava falando no bastidor, né? E ele diz que a experiência da rejeição por conta da sexualidade, ela é equivalente ao abuso sexual numa criança. Porque é uma marca tão profunda, é tão traumático você aprender que ser quem você é errado, é pecado, é sujo, é feio, que isso molda todos os aspectos da sua vida. Então, eu penso, é possível um homem gay se tornar um homem gay adulto e saudável? Sem trauma? Não. Desde que ele vá se cuidar, que ele faça terapia, que ele se cuide. Por quê? Porque ele é gay? Não. Porque o fato dele ser gay foi produzido na sociedade. Traumáticas. Exatamente. São, assim, ele vai ser xingado na escola, e aí alguém chama ele de viado na escola, de bichinha, se ele chegar em casa e contar pro pai dele ainda vai bater nele porque ele foi visto. Então, eu nunca conheci um homem gay. O conceito das pessoas que supostamente iriam te proteger te estão ainda violentando. Exatamente. Então, eu nunca conheci um homem gay que chegasse na sua vida adulta sem nenhum trauma. Mas aí eu tenho uma fala que eu gosto muito, que é o seguinte. Mas não tem pessoa que chegou à vida adulta sem trauma? Então, tem. Porque, tem? A gente tem que chamar... isso é uma coisa importante da saúde mental. Você ter, sei lá, um amiguinho seu ter te chamado de bobo na escola, não é legal. Mas isso não é um trauma. Porque o que é um trauma? Pensa num machucado. Sim. Eu tenho um cachorro, ele tá me arranhando inteiro. Ele me machuca, mas isso me traumatiza? Um trauma é algo que... emocionalmente... pode te ferir, mas nem toda ferida vira um trauma. Tem o autor Laplanche, Laplanche não, esqueci o nome dele agora. Ai, meu Deus, Firenze. Ele vai falar que o trauma tem 2 tempos. Imagina assim, a seguinte cena. Você tá na escola e você é uma menina negra, um menino negro, e alguém fala assim pra você: seu cabelo de palha é horrível. Isso é uma dor, né? Aí você chega em casa e vai contar pra tua mãe. E ela fala: filho, você acha o cabelo da mamãe horrível? Não, o cabelo da mamãe é lindo. Sim. Ai, mamãe, seu cabelo é maravilhoso. Filho, olha no espelho. O seu cabelo é igual ao da mamãe ou diferente? Ah, mamãe, é igual.
Então quer dizer que você acha o cabelo da mamãe lindo, então o seu cabelo é lindo. Filho, esse menino que é um tosco, ele é um burro, ele é um sei lá o quê. Isso que aconteceu com esse menino não se configurou um trauma. Por quê? Porque essa dor foi curada. A mãe chegou em casa e a mãe colocou remédio. Então não virou trauma. É uma dor, né? É uma dor. É horrível, não devia ouvir. Mas nesse caso, ele vai voltar no mundo externo a voltar a ser ferido. Depende, pode ser que não. Pode ser que a mãe dele vá na escola, brigue e nunca mais ele viva uma experiência dessa, né? Ou mesmo que ele viva, mesmo que ele volte de novo e alguém fale, seu cabelo é feio. Ele vai falar, imagina. Vou dar um exemplo. Eu tinha óculos, eu usava óculos de grau, mas eu usava muito. E minha mãe, ela cantava pra mim de que o óculos era bonito. Ela tinha uma musiquinha e ela falava que era sexy, que era bonito, que era não sei o quê. Eu não sei se ela usava sexy porque eu era pequenininho, mas ela falava que era bonito e tal. Um dia eu tava na escola e o menino começou a me chamar de quatro olho. Ah, quatro olho, não sei o quê. Eu olhei pra aquilo e achei curioso. Eu falei pro meu amigo, meu, Que quatro olhos? esse menino é meio burro, porque ele não tá vendo que eu tenho sou dois sexy. óculos. Não, que eu tenho dois olhos e um óculos. Tipo, na minha cabeça era tão... Eu tava tão bem resolvido com o meu óculos, Sim. que apesar da intenção daquele menino era me fazer doer, ela me ferir, não tinha espaço, porque aquilo tava cuidado. Não foi um trauma. Eu não cresci traumatizado por ter... Eu fiz cirurgia no olho. E eu tenho vários óculos em casa sem lente, porque agora eu não posso mais usar óculos. Mas você gosta? Mas eu gosto. Eu gostei desde os 10 anos. Se eu tiro os meus óculos, eu não sou eu. Isso, não é Eu um não trauma. consigo. Não é um trauma, é uma alegria. Então, volta. Então, se a menininha vai lá, o menino vai lá, zoou o cabelo dele, ele volta. A mãe diz pra ele, seu cabelo é lindo. É igual ao da mamãe, isso é uma força, é sua coroa, você não tem... E esse menino tem orgulho daquilo. A próxima vez que alguém visual, ele vai falar, meu, você é burro, meu cabelo é lindo, você que não... Sei lá, eu. Então não virou um trauma. Quando que acontece o trauma? Quando eu vou lá, vivo uma experiência terrível, então, sei lá, alguém vai e me assalta na rua. Eu chego em casa e meu pai me dá uma surra porque eu não devia ter... Guardava mais atenção. Guardar mais atenção. Eu estudo um monte e tiro uma nota ruim na prova, chego em casa e meu pai me bate. E aí eu sou... A minha mãe, quando eu apresentava notas boas, me falava, não é mais que tua obrigação. Pois é, mas pode até ser uma dor, mas não é um trauma. Pra mim não era dor porque eu sabia que era bom, então... Então, mas eu tô dizendo isso porque todo mundo tem questões, mas nem todo mundo tem trauma. Porque o trauma, ele é atualizado na vida adulta. A dor é assim, alguém te xingou lá atrás, você não gostou. Mas você cresceu, um adulto levanta a voz pra você, você faz, pera aí, não vai gritar comigo não. Você não tem trauma, não tem dor. Alguém traumatizado, alguém gritou com ele lá atrás, isso virou um trauma, o pai foi lá e bateu por cima. Alguém levanta a voz pra essa pessoa, ela começa a tremer, ela começa a chorar, ela não consegue se defender, ela fica numa relação abusiva por anos porque não consegue ter força pra sair. Ela é uma pessoa traumatizada. Então, do ponto de vista técnico, não é todo mundo que é traumatizado. Tem um monte de gente que não tem trauma, tem dores, tem sofrimentos, tem questões existenciais. Que todo mundo tínhamos algum acontecimento traumático que ficou... Então, não. Pensa, eu não sei, eu não posso falar de você, né? Posso falar de mim. Quando eu olho pra minha história, né? Tem muitas coisas que foram dores, coisas difíceis que eu passei, mas que não me doem hoje em dia mais, que não me ferem, que não foram traumatizadas. Sim. O trauma é uma marca. E nem tudo deixa marca. Agora, no caso da homossexualidade, a marca geralmente se dá, o trauma geralmente se dá, porque o menino chega em casa contando pra mãe que foi chamado de bichinha, e a mãe vai lá e vai falar pra ele, fala que nem homem, não seja não sei o quê. Então, quando o Firenze fala dos 2 tempos do trauma, ele vai falar o seguinte, imagina uma criança que tá diante de uma cena de abuso. Ela chega em casa e conta pra mãe. Se a mãe fala pra ela, vou na polícia, eu vou te proteger, esse cara é um filho da puta, essa criança viveu uma dor terrível. Mas isso não vai se configurar num trauma. Você está muito relacionando a concretização do trauma por questão dos pais. Assim? É porque de novo, lembra que eu falei que o trauma tem 2 tempos? Sim. É que nem o trauma não é a ferida. O trauma se dá se a ferida foi tratada ou não. Entendi. E aí não é o pai ou a mãe, mas é o cuidador. Se tem uma professora lá na sala de aula e alguém faz uma brincadeira com alguém, e essa professora não intervém, por isso que eu falo que tem os 2 tempos. O primeiro tempo é a ferida. Então pensa numa coisa concreta. Você cortou o braço. Essa é a ferida. Se você tem um médico que costura e passa um remédio, aquilo vai cicatrizar e vai ficar bem. Agora, se não, aquilo pode criar pus, você pode perder o braço. Sim. Então, não é responsabilidade dos pais, é responsabilidade da sociedade como um todo, mas de modo geral, é o pai e a mãe que estão ali na linha de frente. Então, a gente pode ter um trauma na vida adulta.
né? Uma menina tá andando na rua, um cara vem, mexe com ela, e ela chega em casa, e o namorado dela fala pra ela, também, com essa mini saia, culpa é sua. 2 tempos, o tempo da dor, onde a ferida acontece, e o segundo tempo, onde o trauma se dá. Por isso que, sempre que acontece uma coisa terrível, dá tempo. Porque o trauma se dá em 2 tempos. Se alguém te conta uma ferida, uma dor, você pode ajudar aquela pessoa a que ele não traumatizar. E, na terapia, quando a pessoa conta a dor dela, e alguém, ao invés de rir dela, ao invés de dizer que ela é mole, que ela é fresca, acolhe e cuida, aquilo que era um trauma se resolve, se cura, se integra. E aí a pessoa consegue ter uma vida boa. Eu só estou fazendo uma autoanálise porque você falou de que não conheceu uma pessoa que não tenha trauma por ser homossexual. No meu caso, pensando nisso, eu nunca teve... Eu fui bulineado, talvez pouco, não muito por questão de ser gay, mas eu nunca teve no cuidado da minha família. Inclusive, a pessoa que talvez eu poderia ter mais medo de ser rejeitado por minha homossexualidade era meu padrasto. Mas meu padrasto ainda, quando minha mãe falou, meu filho é gay, meu padrasto respondeu uma besteira, mas falou, pelo menos ele não vai chegar domingo 7, se diz em espanhol. Um ditado como, não vai chegar que engravidou uma mulher. Entendi. Entendeu? Mas, ó, deixa eu trazer uma... Eu não tô querendo te mais traumatizado, tá? Mas você disse assim, ó, puxa, tinha uma avó que... Mas meu avô nunca foi tão Não, mas calma. Deixa eu falar porque eu falei dos 2 tempos. Porque Sim. a questão aqui do trauma é, se o seu braço tem um trauma, ele tem a funcionalidade dele não tá plena. Então, quando eu falo da experiência do homem gay, eu nunca conheci um homem gay que não tivesse traumas em relação a essa cultura heteronormativa que oprime a gente, é por quê? Porque esse cara que não vai dançar porque ele vigia o corpo, ou que ele vai pensar 2 vezes se ele vai encostar no namorado ou não, ou se ele fica disfuncional na sua liberdade. E aí, nesse sentido, é o segundo tempo do trauma. Ele pode ter tido até uma mãe que foi acolhedora aqui. Mas não era só minha mãe. Era uma família inteira. Minha avó era uma coisa por cima, nunca foi tão repressiva, entendeu? Tanto que quando eu falei para ela, a primeira coisa que mais ou menos me falou era que eu iria pensar meu pai. Mas meu pai sempre foi um pouco distante. Então, quando eu já fui lá falar para minha família, eu fui com tanta segurança que minha avó nunca, no máximo, ela falava que não queria conversar sobre o assunto e eu... Então, mas talvez seja isso, talvez você tenha uma experiência, porque você é de outro país, né? Sim. E eu acabei de lembrar uma coisa, uma fofoca aqui. Uma vez eu fiquei com um senador do Canadá. Eu não sabia que ele era senador antes de trepar com ele. Sim. Mas enfim. E aí a gente tava conversando, ele era senador, e ele, né, tava perguntando o que eu fazia da vida, e eu comecei a falar, psicólogo, trabalho com homens gays, não sei o quê. Ele falou assim, como assim, com homem gay? Aí ele não entendeu. Eu falei, puxa, né, a gente sofre preconceito, não sei o que lá, não pode dar de nada. Ele fez... Sério? Ele não tinha, assim, pra ele, essa ideia de um homem gay não poder levar um namorado na família, não poder... Ele não pareceu não entender. Que era um problema. Que era um problema. Como assim? Tipo, não entendi. Por que um homem gay precisaria de um psicólogo que entende Porque isso? não teve... Então, e aí, eu falei que não conhecia. Eu conheci esse cara, por exemplo, que é alguém que não tinha nenhum recorte... A homossexualidade dele não tinha nenhum recorte de dor. Por quê? Porque ele não estava... Acho que eu diria que nas infâncias brasileiras eu nunca conheci. Por quê? Entendi. Porque a nossa estrutura... você não teve a chance de estudar na escola brasileira. Não. Quando eu era criança, era assim, ó. O menino tem que jogar futebol. E as meninas vão jogar vôlei. Parece bobo. Não, nós também tínhamos... mulher era basquete, homem era soccer. Então, e aí eu não jogava futebol. Eu queria jogar vôlei. Eu era péssimo O que acontecia quando eu ia pro vôlei? Olha que interessante, não era as crianças que me reprimiam. Era o professor. A professora dizia, menino joga futebol. Mas eu não gosto de jogar futebol. Mas você tem que... Lembra que eu falei da marca de gênero? Sim. Aqui, minha sexualidade ainda não estava aparecendo. Mas já havia uma marca, uma dor. Aí os 2 tempos do trauma. Quando eu volto pra casa e vou falar pra minha mãe que eu quero jogar vôlei, não sei o quê, minha mãe não me inscreve numa escola de vôlei. Ela faz o quê? Briga com meu pai. Você tem que levar o menino no futebol com você. Porque... Aí, lembra que já tinha sido uma dor na escola? Sim. Agora meu pai, de sexta-feira à noite, me obriga a ir pro futebol, que eu não gosto, porque eu tenho que... Então, aí que vai ser ditando trauma. Entendi. E quando a gente fala de trauma, especialmente na psicologia,
não tem a ver só com uma coisa terrível. Tem a ver com isso que vai tirando a minha funcionalidade. Eu não consigo mais, por exemplo, exercer o meu corpo. Porque a professora, junto com a minha mãe, junto com o meu pai, Foi na cadeia. tiraram de mim a possibilidade de uma liberdade de usar o meu corpo do jeito que eu queria. E aí, na vida adulta, isso vai ter um monte de recortes, né? Então, acho que é isso, assim. Caio, você costuma falar dos 8 maiores medos dos homens gays. Quais são eles e como impacta a vida emocional e afetiva? Nossa, pra eu conseguir falar os 8, eu vou ter que fazer assim, ó, no dedo. Vai cortar? Mas eu acho que o medo de se assumir pra família é uma questão que atravessa, assim, todo mundo chega no momento que fala, vou ter que assumir pra família, isso é uma questão que pega na maioria dos homens. O medo da solidão. Há uma relação muito grande com a ideia de que o homem gay mais velho E que ele não vai pode ser ter um abandonado. relacionamento a longo prazo. Que é um outro medo, que é não conseguir dar certo no amor, Sim. como se houvesse uma experiência de que o amor pro homem gay tá quebrado, ou porque o homem gay é promíscuo, ou porque aí tem um monte de estigma colocado no homem gay. Sim. Medo de ISTs. Esse estigma de, né, você até tava falando da sua mãe e tal, parece que você se assume gay na segunda e na terça você tá com risco de pegar uma IST. Então, medo de IST... Ixi, falei quantos já? Acho que é 4. Será que 4? Deixa eu ver se eu consigo lembrar de todos. Medo a se assumir, medo a Se assumir solidão, pra família, medo solidão. a não dar certo no amor, medo a IST. Eu não sei se eu consigo lembrar de cor. Deixa eu ver. Vamos ver, eu vou te falar. Eu acho que eu posso esquecer algum importante. Mencionar, Quer ver? Vamos ver. Rejeição familiar, se assumir pra família, preconceito, medo do preconceito social, você ser chamado de óbvio. viado na rua Sim. e tal. Violência, tipo, você andar de mão dada com alguém e levar uma lampadada na Paulista. Tem um importante que eu não falei. E que é uma questão neufrágica na comunidade gay. A questão do corpo. uma exigência com o corpo. Por quê? E aí essa é uma explicação legal de se dar, assim, de se aprofundar um pouquinho. Muitos homens gays, a sua primeira experiência de afeto com outro homem foi a partir do corpo, da sexualidade. Então, meu pai nunca me abraçou, eu nunca tive ninguém que me pegasse no colo, meus amigos da escola não chegavam perto de mim porque eu era afeminado, porque eu era isso, por aquilo. De repente, eu me torno um adolescente, um adolescente jovem ali, e aí eu conheço um cara, e aí eu fico pelado pra esse cara, eu ofereço meu corpo pra esse cara, e esse cara, então, me dá colo, me dá carinho, me dá proteção, sei lá, um monte de coisa. Coisas que o meu pai, um homem hétero, não me deu, meus amigos não me deram, não. E aí, qual é a relação simbólica que eu faço com aquilo? O meu corpo é o que vai garantir pra mim afeto. Nossa, que interessante, não tinha analisado isso. Pois é, e aí eu acabo envelhecer o corpo, ou não ter um corpo bom, não ter... Coloca em ameaça a minha experiência de poder receber afeto. Então, esse medo é muito comum na comunidade gay, porque a experiência de envelhecer, ou de ter um corpo que é mais gordo, ou muito magro, ou o pinto não ser do tamanho ideal, ou o tamanho muito grande, ou muito pequeno, ou qualquer coisa que tem a ver com o corpo. Não é uma ameaça ao corpo, é uma ameaça ao afeto. É uma ameaça ao pertencimento. Eu posso não ter mais afeto de outro homem se o meu corpo... Por quê? Porque eu aprendi que não basta eu ser legal, eu ser carinhoso, eu ser engraçado. Porque eu era engraçado, carinhoso, etc. E não tinha o afeto do homem. É quando eu ofereço o meu corpo que o afeto se inaugura. Então, isso fica pareado, assim. Esse homem acredita que o corpo é a parte mais importante. Na análise... Esse medo pode causar essa exigência que a gente tem também com o outro. Com o outro, mas você sabe que, na minha experiência no consultório, assim, hoje no Instituto a gente tem mais de 150 pacientes homens gays. Então, a gente tem muita troca com muitos homens. De modo geral, o homem gay ele não é tão exigente com o outro como é com ele. Ele pode ficar com um cara que tem uma barriguinha, achar a barriguinha sexy, o cara pelado, ele lá morder a barriguinha do cara, e ele terminar de fazer isso, olhar no espelho e falar, nossa, eu tô horrível por causa da minha barriga, nossa, eu preciso perder isso aqui, nossa, olha como falta músculo. Ele pode até tolerar, sei lá, o cabelo do outro meio bagunçado, mas o cabelo dele tá, não dá, olha esse cabelo. Então, é uma hiperexigência consigo mesmo, porque tem esse desespero, assim, é uma dor. Por isso que eu chamo de trauma. Porque é algo que imobiliza. O cara não consegue existir de forma livre e solta, porque a experiência dele foi tão traumática, ele foi rejeitado ou não recebeu acesso ao afeto masculino tão sistematicamente, e quando ele recebe, vem no corpo, que ele fica impedido de ter uma relação livre com o próprio corpo. Tem um episódio
recente na minha vida, que para mim foi muito, como posso falar, surpreso de sentir. Meu pai, como eu te falei, era um pouco ausente, foi lá a morar nos Estados Unidos desde que eu sou desde que eu era muito jovem, tinha 10 anos aproximadamente. E ele veio com minha madrasta e minha irmã me visitar. Faz uns 3 anos, 2 anos mais ou menos. Aí a gente estava no meu apartamento e a gente botou na bachata, um tipo de música. E a gente começou a dançar. Ele dançou com minha madrasta e eu dancei com minha irmã. De pronto, ele falou, vamos dançar, filho? Eu travei, Caio. Eu fiquei assim, porque era o afeto do meu pai, que eu não lembro ter, ou seja, por mais que ele foi embora aos 10 anos, ele era muito jovem, então normalmente, quando eu ia visitar ele saía, ia para festa e não estava comigo. Então eu fiquei, a meus 33 anos, mais ou menos, 2 anos, travado, porque eu era dançando homem com homem, com meu pai, que eu não tinha lembrança muito recente desse afeto. Marcos, você tá me falando uma coisa que me fez lembrar, até vou fazer um vídeo sobre isso, porque acho que vale a pena, eu vou falar aqui também, claro. Mas é uma coisa interessantíssima. Eu tenho muitos anos atendendo homens gays. E tem uma pergunta que eu sempre faço quando eu vou falar da relação com o pai e tal, porque muitos homens falam, não, meu pai era ok, meu pai era um bom pai, meu pai não foi embora, meu pai... E aí eu sempre pergunto, me conte uma cena de afeto sua com seu pai. Ah, meu pai comprava comida em casa. Não perguntei se seu pai trazia comida pra casa e pagava aluguel. Esse afeto. Eu perdi uma cena de afeto. O que é uma cena de afeto? Sei lá, teu pai te colocar no cavalinho, teu pai te colocar no peito e te contar uma história, teu pai te dar um abraço e te girar. Sei lá, uma cena que envolva afeto. Não tô falando de responsabilidade de pai, de pagar as contas, de não deixar, sei lá. Teu pai te dando banho, fazendo a barba junto com você, te ensinando. Uma cena que tivesse registrada como uma cena afetiva. Cara, os caras geralmente não, tem. Pensa, e aí se surpreende. Se surpreende e fica, cara, eu não tenho uma cena de afeto com meu pai. E aí, qual é a primeira cena de afeto? Aí eu pergunto, e qual é a primeira cena de afeto assim com um homem? Primeiro beijo com um homem, primeiro sexo. A primeira vez que um homem te pegou no colo. Eu conheci um cara mais velho, não sei o que, a gente foi pro motel, Então, a experiência, há uma mistura, a ternura e a sexualidade se confundem. Muitos homens gays, eu não posso afirmar que todos, mas muitos, nunca tiveram uma experiência de ternura com um outro homem que não tivesse vinculada à sexualidade. E ternura é uma linguagem do amor e a sexualidade é uma linguagem do sexo. Então, não iria estar misturado normalmente. Pode estar. Você pode ter ternura com alguém que você transa, gostoso, depois fica de conchinha e tal. O problema não é esse. O problema é o único registro da maioria dos homens gays de afeto com outro homem tá vinculado ao campo do sexo. Aí você vê, por exemplo, homens gays que não conseguem ter amigos. Por quê? Não que eles não conseguem ter amigos, mas assim, todo amigo... dificulta. Todo amigo que ele tem é o cara que ele já transou, ou que ele já beijou, ou que ele conheceu. Ele não tem nenhum amigo que ele é só amigo, que ele nunca teve nenhum contato sexual. Por quê? Porque ele não sabe falar a linguagem da ternura. Ele fala a linguagem do sexo, tá confuso. Interessante pensar, por exemplo, tentando lembrar, às vezes eu queria, quando eu estava tentando pensar nesse afeto de parte de uma figura paterna, não sei se acontece, mas, por exemplo, eu não teve esse afeto de parte do meu pai, mas o pai dele era muito presente, muito afetuoso comigo. Um avô. Meu avô. Então, isso é uma coisa, é um privilégio. A gente é uma sociedade sem pais, né? De modo geral, é muito comum a mãe não ter pai e o pai não ter vô. A gente tem poucos avós presentes, o que é uma grande tristeza, porque quando a gente vai estudar nosso processo de evolução, um dos motivos da gente ter se tornado a gente como cultura é a presença da avó, né, e do vô, dos anciões. Sim. Enfim, isso é um privilégio, porque quando eu tô falando de pai, mas um vô pode fazer esse movimento, desde que esse vô seja um vô afetuoso. Porque, por exemplo, eu tive um vô muito presente. Quando eu falo dele, quase sempre me dá vontade de chorar. Eu tive um vô muito presente, mas o meu vô era um macho alfa. Esses caras... eu quero fazer... Não, vai subir no cavalo. Eu tenho medo. Vai subir sim, vai. Então, eu tenho experiências de carinho, mas o meu vô não era um homem afetuoso. Sim. Mas foi muito importante. A questão e aí eu não sei se você tem isso com o teu vô, registro de afeto, sei lá, de você subir no colo do teu vô.
do teu vô te dar carinho, tô falando de carinho mesmo, né? E esse é um registro que pouquíssimos homens gays têm. Tem a experiência com a mãe. Mas com o pai... excessivo, a minha mãe é excessivamente fofa. Não, isso é ótimo. A maioria dos homens gays tem... A mãe geralmente cumpre esse papel. Mas a questão é que na hora que você vai... Que você cresce, seu interesse sexual é pelo homem. E aí que dá a mistura, né? Lembra dos 2 tempos. Daí é o segundo tempo. Você aprende que se você oferecer o teu corpo, você vai ganhar afeto. Aí se dá a mistura e dá tudo que a gente falou. Interessante pensar também em isso, porque às vezes há muitas brincadeiras entre relacionamento entre 2 mulheres lésbicas e 2 homens gays. Inclusive, é na piada que contam que o que leva o homem gay no segundo encontro não leva a nada porque não tem segundo encontro. E a mulher lésbica leva casa logo de mudança porque já vai casar. Tem que ver com isso, essa tendência ao sexual? Ou só porque o homem fisiologicamente vai sempre primeiro mais ao conceito de se reproduzir, por exemplo? Não, eu acho que não. Assim, acho que... primeiro, eu acho que é legal você trazer a mulher lésbica, porque às vezes as pessoas me falam, por que você só fala do homem gay e não fala da mulher lésbica? Porque eu penso que quando a gente fala LGBTQIAP+, a gente coloca gente demais quando a gente tá falando de análise psicológica. Sim. Porque, por exemplo, tô aqui falando do homem, de não ter o afeto, de não sei o quê. A experiência feminina é completamente diferente. Porque a mulher, ela vai ter o afeto da mãe. Ela vai ter o carinho da mãe, ela vai ter porque as mães, de modo geral, estão presentes. Então, essa experiência dessa mulher não vai ser como a do homem, que vai misturar afeto com ternura, com sexualidade, é outro caminho. A experiência lésbica, ela é uma experiência com outras marcas, outros sofrimentos, porque ela vai ser acuada pelo homem hétero, ela vai viver experiências de violência outras, então ela vai ter, mas é diferente do caminho do homem. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, você falou, puxa, então será que é por isso que o homem é... Eu não acho que o homem ele é mais social só do ponto de vista biológico. Não, apesar de que há uma diferença do modo como o homem e a mulher expressam sexualidade. Sim. O homem vê e fica com tesão, a mulher precisa tocar, sentir para ter tesão. Isso é biológico, químico, tá bom. Mas tem uma questão social. Lembra que eu comecei apresentando dizendo que eu era homem gay? Sim. Mesmo sendo gay, primeiro eu sou homem. Né, no sentido de que a minha criação, a minha sociabilização foi como homem. Então, qual que é a sociabilização do homem no Brasil? A menina tem que ser decente, o homem tem que pegar todo mundo. Se eu tenho que pegar todo mundo e a minha namorada tem que ser decente, a gente contrapõe. Eu fico tentando e ela fica dizendo não, isso é esperado. Eu falar, dá pra mim, ela fala não no primeiro encontro. Quando você pega 2 homens que tiveram uma sua sociabilização, fala, quero te comer, o outro já tá baixando a calça, já tá tipo, né? Então... Hoje eu fui abraçar um amigo meu na academia que é gay, eu fui dar a mão pra ele, ele fez na mão ou na piroca? Porque você não vê uma mulher falando isso, mesmo que ela seja uma mulher lésbica e tal. Ai, meu porque Deus. São outras produções de sentido, né? Você acredita que a solidão gay é um problema estrutural? Como ela se construi e, mais importante, como deve ser desconstruída? Ótimo. Sim, eu acho que é epidêmico, sim, eu acho que é uma crise, sabe? Sim. E eu acho que isso tem a ver com tudo que a gente estava falando. Se esse homem, né, não aprende uma outra linguagem que não é do sexo, o desejo numa relação ele se esfria. Sim. Né? É normal, normal quando eu falo é esperado, E as bases de uma relação não podem estar diretamente ligadas a uma vinculação sexual. Precisa ter outras coisas, parceria, companheirismo, troca, cumplicidade, etc. E o sexo junto, né? Então a gente já começa por aí. Se o homem não sabe falar essa linguagem... Segundo ponto, muitos homens gays, eles são muito defendidos. Então, e com toda a razão, todo o motivo, tá? Eu gosto de dizer assim, quando eu pego um homem muito defendido no consultório, eu falo pra ele, você é muito defendido. Quando você fala defendido, que fica muito na defensiva. Isso, que fica na defensiva, que qualquer coisa já se dói, já tem limites muito claros, não deixa ninguém chegar perto, não... E eu falo pra ele, olha, você é muito defendido. Faz sentido, você precisou se proteger pra sobreviver. Mas você sobreviveu. Se você continuar desse modo... Então, eu tinha um paciente que, assim, ele falava, não dá. O cara chega na minha casa e não quer tirar o sapato pra entrar. Quer colocar o copo em cima da mesa. Era virginiano. Não, e aí eu fico pensando, imagina você vai na casa de um cara, você tem que tirar seu sapato, você não pode colocar o copo, você não pode abrir a janela porque já o gato não sei o quê. Também outra pessoa. Você não consegue existir, né? Você fica tipo, tá, a gente vai transar como eu aqui, você aí, eu tenho que acertar o seu... Né? E aí, quer dizer, eu dizia pra ele, você precisa deixar o outro ser o outro.
né? Se abrir. Mas pra eu deixar o outro ser o outro, como eu faço isso quando eu não aprendi a ser eu mesmo? Porque qual que é a lógica? O Freud falava que a gente faz acordos inconscientes. Então, tipo assim, eu e você somos irmãos. Eu topo não ser o filho preferido da minha mãe, desde que você não seja. Né? Então, eu não sou preferido, você também não. É um acordo inconsciente. Entendi. Né? A gente faz esse acordo. Qual é o acordo que o homem gay fez? Eu vou me adaptar para ser o que a sociedade espera de mim e não vou ser rejeitado. Aí que ele faz um monte de adaptações. Sei lá, por exemplo, não colocar o copo na mesa. Porque a mãe dele disse que era certo, sei lá eu. Aí quando ele chega, ele pega um homem gay que faz diferente dele, aquilo é uma ameaça. Como assim esse cara tá fazendo isso que não pode? Porque ele construiu um livro de regras e segue aquele livro. E qualquer um que fuja a essa regra, o ameaça. Só que a gente é gente, né? Cada um tem o seu livro de regras. E aí, muitos homens gays têm muita dificuldade de se relacionar. Eu tô falando de casamento, namoro. Fora isso, amizade. Se você transa com todo mundo que você vai ter uma relação, você já queima a largada. E muitos homens gays, primeiro colocam o corpo como troca, como moeda. E aí eles não conseguem fazer amigos. Outra, se alguém souber dos meus defeitos... E também como preenchimento de carência, né? Isso, mas a carência se dá como produto. Porque se eu aprendesse a linguagem da ternura, eu consigo fazer amigos, eu consigo ter troca, eu consigo... A carência, eu não vou ficar carente, porque carência é aquilo que falta. Não vai me faltar. E essa é a grande questão. Esses homens, eles estão em falta e como eles produzem a resposta? É aquele meme. O que queremos? Queremos troca e queremos companheirismo, afeto. Como? Não chegando perto, não se revelando, não... Então, se o cara não aprender a se revelar, a se mostrar, a deixar o outro ver a sombra dele, a ver a imperfeição, a gente vai continuar sozinho. Porque não dá pra ser amigo de alguém que não se mostra pra gente. Sim. Né? Então, acho que é uma questão epidêmica, porque o homem gay é treinado lá desde pequenininho a se esconder. E se escondendo, não tem vínculo. Você acha que essa tendência à solidão está em crescimento? Porque... Já falamos em um anterior podcast, alguém estava falando justamente de solidão, e automaticamente eu relacionei solidão com velhice, sabe? Quando eu vou ficar velho, não vou ter meu parceiro, não sei o quê. E foi algo muito gostoso, algo que também eu gosto muito da terapia, porque nosso cérebro é muito preguiçoso, ele quer fazer sempre a mesma coisa. E terapia é isso, vem uma pessoa com um outro pensamento, aí fala, e se você pensasse assim? E ele falou, mas a solidão se está vivendo atualmente, porque tudo está virando, tudo é virtual. Já não há, por exemplo, inclusive as boates estão acabando, em uma tendência que se está acabando, então já não há lugares de troca onde a gente possa conversar. Então, onde que a gente se encontra? Por meio de experiências digitais, ou já seja por Instagram, por TikTok, que aí a gente recebe esse afeto, ou diretamente por aplicativos de procura de relacionamentos, só que termina sendo algo muito sexual e inclusive mais mecânico, porque a coisa vai em 3, 4 palavras e você já tem esse troca de acesso no sexo. Então... Eu acho que algumas coisas. Primeiro, eu sou mais esperançoso do que você, porque eu acho que... me falou pessimista. Não acho que você é pessimista, mas eu tenho mais esperança. Por quê? Sim. Eu acho que a gente tá tão de saco cheio de estar sozinho, a gente tá tão em sofrimento, que eu acho que eu tenho visto um movimento na própria comunidade de homens dizendo, tá bom, não dá mais. Deixa eu ir pra terapia. Deixa eu me olhar. Eu nunca vi tantos homens gays fazendo terapia. Assim, 15 anos atrás, quem fazia terapia era o estranho. Sim. Hoje, o cara que não faz terapia é o estranho. É tipo, como assim? Você não faz terapia? Você não se vê? Você não se analisa? Bom, dito isso, eu penso que a gente tá, então, porque tá indo pra terapia e tá se cuidando, a gente tá abrindo as nossas defesas, produzindo cura, né, nos nossos traumas, nas nossas dores, e isso, eu penso, produzirá uma experiência de velhice diferente. Esse é um ponto. O segundo ponto é que os nossos velhos morreram de AIDS. Sim. Nós temos uma geração anterior à nossa que foi dizimada pelo vírus do HIV e que morreu de AIDS, né? Porque não tinha retroviral que fazia com que o HIV não virasse AIDS. Nós não tivemos esses velhos, mas nós seremos esses velhos. E aí, assim, eu tenho uma péssima notícia e uma notícia excelente. Se você hoje tá sozinho, você vai ser um velho sozinho. Porque solidão, ela é uma construção. Se você hoje é um cara de 40, 50 anos que tá construindo relações, que tem amigos, que marca na tua casa uma tarde de jogos, que vai com os amigos pro cinema, sei lá você não vai ser um velho sozinho.
Então, eu não tenho medo de envelhecer sozinho, porque eu já não sou sozinho. Eu tenho amigos gays, que a gente fala de coisas, que a gente tem troca, que a gente se cuida, se protege, que a gente não transa. Ai, Caio, é preconceituoso. Não, não, mas a gente tem que poder ter amigos que a gente não transa e ter outros que a gente transa. Também é uma delícia. Eu tenho amigos que eu transo, que não são amigos, são contatinhos, são... Mas o meu ponto aqui é que a gente precisa aprender a produzir rede, produzir afetos, produzir gente que conheça a gente, que sabe da nossa dor. E aí, fazendo isso, a gente protege a gente mesmo da velhice. Então, da velhice não, da solidão. Então, eu sou mais esperançoso porque eu acho que tá tão ruim que a gente não tem um caminho... O nosso caminho tem que ser melhorar, tem que ser... Tá bom, eu não quero ficar sozinho, eu vou me cuidar, eu vou me abrir, eu vou ter troca. E eu realmente acredito, tenho visto que os homens gays estão aos poucos fazendo esse movimento, indo pra terapia e se cuidando. Eu, inclusive, já vi nos aplicativos, colocaram nas descrições terapia ao dia. E se abra abertamente e até com orgulho de que você está indo à terapia. Que eu não sei se talvez seja uma consequência da pandemia, talvez, que a gente se viu em um momento que... Como um espelho, acho que foi. Porque você teve tanto tempo sozinho, sem fazer nada, sozinho, que você esteve obrigado a, como falaria meu marido, a se ver no espelho de Artemis para ver tuas verdades. Mas, ó, o simples fato de eu estar aqui, né, num podcast, eu tava falando do meu namorado, é o segundo podcast que eu vou em 2 semanas, assim, eu fui semana passada, Quer dizer, há um movimento de, puxa, você tá chamando pessoas da área da saúde mental porque as pessoas se interessam em ver, as pessoas, né, a gente falou, tem mais de 100 mil seguidores no Instagram, 116 mil. Tem 116 homens gays, 1000 homens gays, porque eu só sou seguido por homem gay, a fim de falar de saúde mental, a fim de se cuidar, a fim de... Então eu penso que nós estarmos aqui falando disso é um sintoma de que a coisa tem... que a gente pode ter esperança. Porque a gente tá falando, e tem alguém ouvindo, e tem pessoas topando fazer diferente, topando se encontrar, e isso produzirá que nós dois possamos ser velhos em comunidade, e não velhos sozinhos. Então eu acredito mesmo nisso. Entrando no conceito de terapia, para mim, eu no começo tinha muita rejeição a começar a fazer terapia. Eu faço há 2 anos e um pouco mais. Por que nós temos essa rejeição? É normal, porque no meu conceito, acho que é muito normal você ir, talvez, trocando de psicólogo até você encontrar onde você vai se sentir confortável de compartilhar tua vida. Mas até isso eu passei por 3, acho. Até chegar na minha atual. Fazer terapia é antinatural. Quer dizer... Sim. Não é natural você sentar na frente de um completo desconhecido e falar, meu pau não sobe, eu tenho dor na hora de dar a bunda, eu tenho vergonha do meu peito, eu, sei lá, não consigo gozar, eu tenho ansiedade, eu não durmo à noite, eu não gosto da minha mãe, sei lá, minha mãe não gosta de mim, né? Você parar diante de um completo desconhecido e falar tuas dores, tuas questões. O mesmo que estavam falando do cérebro repetitivo. Exatamente. Vicioso. Então, assim, não é uma situação natural. Esse é o primeiro ponto. Depois que, infelizmente... Muitas pessoas, elas estão pareadas com... Você vai fazer terapia com um homem hétero. Puta, o homem hétero era o cara que te zoava na escola quando você era criança. Era o cara que... Ou você vai fazer com uma mulher mais velha. Puta, lembra a tua mãe que era... A gente carrega com a gente a nossa história. Então, tem algumas dificuldades assim. Por outro lado, eu não conheço ninguém que fez terapia com um bom terapeuta que não gostou, que não foi ajudado, que não... Então, eu sempre falo, né? Eu tenho o Instituto Cagraneiro, que é meu instituto. Eu tenho lá só psicólogos gays. Porque, cara, você chega lá, você já sabe que o cara que tá na sua frente também gosta de chupar uma rola. Também, né? Ele não vai... Você vai falar pra ele, você vai contar pra ele, ele vai te entender. Você não vai ter que explicar pra ele o que é Grindr. O que é... Né? Assim, é uma... O que é chuca? Imagina, tipo, cara, imagina você tá diante de uma senhora de 40 anos, mas uma mulher e tal, que parece tua mãe, e você tá, sei lá, com coceira na bunda porque fez a chuca errada, e você tem que... Puta, como que eu vou falar pra essa senhora que eu fiz a chuca? Até agora, quando eu vou contar muita coisa assim, íntimas, voltadas à nossa experiência LGTB, até agora eu tenho um pouquinho de vergonha, e isso que eu sou meio sem vergonha fora, na cara, de contar pra minha psicóloga essas coisas. Porque é antinatural, você não para pra uma mulher na rua e fala, então, gosto de um pau grande. O conceito também da mulher ser algo respeitado na minha família, e estar falando de... Sei lá, tô fazendo chucador às horas, uma hora. Não. Dá trava. E não dá pra você fazer... Eu vou falar uma coisa categórica, algumas pessoas podem não gostar, mas eu vou...
não dá pra você fazer uma boa terapia sem falar do teu sexo. Não Claro. dá. Não dá. Então, se você nunca contou pro seu terapeuta... Pra Freud, tudo é sexo, né? Imagina você não conseguir se expressar. Cara, se o seu terapeuta não sabe como você transa, se você gosta disso ou daquilo, se você faz isso ou aquilo... Ah, o cara bate punheta 3 vezes por dia e o terapeuta não sabe. O cara, sei lá, gosta de levar mijo. Ah, mas eu tenho que contar? Tem que! Porque daí você vai ter um espaço pra falar dos teus lugares, né? E eu entendo ter vergonha, mas aí você tem que buscar um espaço que você não tenha vergonha. Não, né? eu falo, mas eu fico aí, Tem né? que falar, Vermelhado, mas... Você sabe que nos meus psicólogos, quando eu dou treinamento pros psicólogos que vêm trabalhar na minha clínica, porque eles precisam ter ali um certo grau de conhecimento. E uma das coisas que eu falo é, mesmo que o seu paciente não consiga nomear, você nomeie. Então, chama pinto de pinto, cu de cu, buceta de buceta. Mas isso é muito bom. Porque você daí te já libera, vendo, né? Exato, e você já tá vendo, mas eu posso falar disso. Isso. Porque ele já tá quebrando essas barreiras que te impediam você falar. E quantas vezes o cara tá contando assim, eu saí com o cara e ele, sei lá, me colocou de 4, ai que vergonha. Eu falo, não, pera. Você foi vergonha ou foi delícia? Porque esse cara... Você tá me contando que esse cara forte, gostoso, tu que te botou de 4. Nossa, eu tô até com calor. Quando você coloca isso, a pessoa que tá na sua frente, ela faz... Ufa! Tudo bem ter tesão, tudo bem ficar de 4, tudo bem. Eu fico de 4, você fica, tua mãe ficava. É isso, cara. A gente transa. Claro. E a gente vai desconstruindo. E aí, é aquela experiência de vergonha, vira uma experiência de orgulho. De, puxa, que gostoso, transou, foi gostoso? Foi, transou bem? Transou. Ótimo, faz bem pra pele, solta, libera endorfina, é uma delícia. E aí a gente tem orgulho. Algo esperançoso que é, eu posso esquecer da quantidade de psicólogos que a gente teve orientado para a nossa comunidade, mas você é o terceiro. Legal. Então, para mim é muito legal ver de que temos esses profissionais que estão, além de ser, os 3 são homens gays, eles estão muito interessados a ser a nossa comunidade, a se voltar à nossa comunidade, que eu acho algo excelente, porque por mais de que cada experiência seja individual, há muito em comum entre nós. E a gente aprende, porque a gente foi privado disso na nossa infância, adolescência. Os adolescentes, os meninos estavam falando de pata punheta, das menininhas, e a gente tava o quê? Se escondendo. Então, é muito rico, tá? Com um amigo gay e falar, como você depila o cu? Ai, você usa cera? Ah, não, eu fui nesse cara. Ah, não, eu fui num cara que me comeu depois. Ai, que delícia, sério, onde é? E a gente poder falar das nossas coisas. Puxa, você vai nessa sauna? Essa eu não gosto, essa é meio suja. Essa só dá um caras mais velhos, essa dá novinho. Ah, então eu vou nessa, eu gosto de mais velho. A gente poder falar da nossa cultura, das nossas coisas, dos nossos espaços. Isso é muito importante, né? Pra gente não ser sozinho. Caio, como funcionam os encontros terapêuticos e a comunidade gay consciente que você conduz? E que tipos de transformações você observa nesse processo? Bom, eu tenho vários processos terapêuticos, assim, acho que eu não dá pra falar de um ou outro, mas, de modo geral, os meus processos, eles sempre promovem que homens gays se encontrem e, especialmente, encontrem consigo mesmo, né? Então, acho que desses projetos todos, assim, a minha paixão é o mergulho, que eu falei um pouco atrás, Sim. que a gente vai pra um sítio. O último tinha 145 homens. Em um sítio. Não é Suruba, por acaso. E a gente fica 4 dias, cara... Eu não gosto de ir no sítio por isso. Não dá pra... Não, você sabe que eu falo pra eles no mergulho. Olha, vocês podem transar, vocês podem casar aqui. Depois do último dia. Ah, tá. Gente, você pode? Não, de quinta até domingo, vocês estão proibidos até de beijar na boca. Por quê? Tem câmeras pra evitar? Porque mas a gente galera não faz, vergonha, sabe por que não? Porque a nossa primeira aula é sobre a diferença da ternura e do sexo. E aí a gente tá lá pra aprender ternura. E porque as pessoas que estão indo lá querem se cuidar, ao que estão indo. Eu penso que a gente tem essa ideia de que se juntar um monte de homem gay vai dar suruba. Vai dar suruba se esses homens gays não forem ensinados a outra coisa. Por quê? Porque mesmo esse homem gay que vai na suruba, ele também se sente sozinho. Ele também quer troca. Ele também quer ser visto. E eu tenho certeza que se ele puder escolher entre ir numa suruba ou em mais uma suruba, ou ter um encontro real, de verdade, profundo com alguém, ele preferirá o encontro profundo. Inclusive, muitos homens gays estão indo na suruba porque eles não conseguem encontros de outra ordem que não sexual. E os meus projetos são justamente isso. Dar a possibilidade de outras formas de existir. E não é excluir a sexualidade, vocês viram aqui, eu adoro falar de sexo e tal, mas o sexo, ele é uma parte, não é o todo de quem a gente é. E tem outras partes que estão oprimidas de quem a gente é, que precisam vir pra fora. Especialmente o nosso afeto. A gente precisa ser capaz de ter afeto, de ter amor,
desvinculado do sexo. Então, esses eventos, eles servem para isso. Para que esses homens possam se encontrar com outros homens a partir de uma outra linguagem, que não a linguagem sexual. Maravilhoso. A gente passou do horário. Vou fazer uma última pergunta. Eu amei muito nossa conversa. Das perguntas que estavam preparadas, a gente fez, acho que 5, mas acho que foi muito nutritivo, muito legal. Por fim, Caio, uma pergunta que acho fundamental. Na sua visão, o que realmente preenche o vazio de tantas pessoas que sentem, mesmo quando já estão sem dinheiro, com corpão perfeito, ou sucesso ou status? Eu garanto pra você que ter mais dinheiro e ter um corpo melhor não vai eliminar ou acabar com o seu vazio. Eu tô falando aqui de afeto de encontro. Eu penso que o que dá sentido pra vida são as pessoas que são a nossa medida. Então, quando você olha para quem está do teu lado, para que você está construindo, porque não vai dar para passar pela vida sem angústia, né? Esse vazio, se ele é existencial, ele vai durar enquanto houver a existência. Não dá para passar a vida sem angústia. Mas, quando a gente tem dor e tem alguém para acolher a nossa dor, quando a gente tem medo, mas tem alguém para segurar na nossa mão, quando a gente tem sofrimento... Então, minha mãe morreu de câncer faz 1 ano. Sim, e não tem como passar pela morte da mãe, né? Você tá patológico, você tá doido se você... A vida, ela tem isso, ela tem morte, ela tem dor, ela tem câncer, ela tem, né, luto. Mas eu lembro de, em algum momento, no velório da minha mãe, tá abraçado por uns 10 amigos gays. Assim, e ao mesmo tempo, assim, eu tava chorando em prantos. Então, isso não tirou a dor, mas acalmou meu sofrimento. Dor é inevitável. Puta, eu bati aqui e dói. Mas sofrer, a gente não precisa sofrer. E como a gente apazigua sofrimento? Tendo gente que ama a gente perto da gente. Eu sei que o tempo acabou, mas eu preciso dizer isso. Gente que ama a gente implica em gente que conhece a gente. Se você tem um marido maravilhoso, vários amigos, mas você transa no banheirão e ninguém sabe, ou você vai fazer, sei lá, vai pro parque transar e ninguém sabe, ninguém dessas pessoas te ama. Por quê? Porque nenhuma delas sabe quem você é de verdade. E aí, quando essas pessoas vão cuidar de você, você sabe. Se esse meu marido soubesse quem eu sou, ele não estaria aqui. Se esse meu amigo soubesse o que eu faço, esse sentimento de vazio, ele se resolve quando eu tenho coragem de me revelar de verdade para pessoas que me amam, e essas pessoas me amam não na minha perfeição, na minha falha, no meu erro, na minha dor. Aí sim eu me sinto completo. Não porque não tem vazio existencial, mas porque eu posso ser eu, que tem gente que me ama sendo eu mesmo. Eu faço chorar gente muito canceriano, minha lua é câncer. Aí não, mas deixa eu falar uma coisa importante antes de você acabar esse podcast. Deixa eu fazer meu jabá aqui da minha clínica, né? Claro. Porque tudo isso é possível quando a gente mergulha no processo terapêutico. Sim. Porque eu tenho que ter coragem para me mostrar pro outro. Então, ó, se você tá aí querendo um bom terapeuta, entra lá, @Caio Graneiro, manda mensagem para mim. Eu, de modo geral, não atendo todo mundo, porque minha agenda já tem fila de espera e tal. Mas eu tenho uma clínica com um monte de psicólogos gays que eu supervisiono. Uma vez por semana me encontro com eles para dar supervisão. Dou grupo de estudo outra vez por semana, então me encontro com eles 2 vezes por semana. E eu confio nessas pessoas porque eu tô acompanhando de perto. Então, se você é um homem gay, quer fazer terapia, manda mensagem pra mim que eu te indico um bom terapeuta. Pronto. Muito necessário, Caio. Eu te agradeço de coração por estar aqui. Ai, obrigado, aqui querido. Um presente para o podcast, um leque como tem que ser, para você ter lembrança do nosso podcast. Te agradeço. Vou planejar mais podcasts com temáticas mais centralizadas. Muito obrigado. Até, Caio, querido. Muito obrigado. Então, galera, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar nossos conteúdos e ativar o sininho para não esquecer os próximos episódios. Um beijo.